Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Pai do dirigente da Gira de Sábado. Estamos aqui mais uma vez para o Banda de Pauta. Não sei que episódio que é. Episódio sabe Deus qual, mas estamos aí, né, mais uma vez, né, pai? Vamos, essas lindas meninas, representando as mulheres nesse mês de março. Então, não sei que dia a gente vai pôr ao ar, mas ontem foi o Dia das Mulheres. A gente quer fazer essa referência, né? Isso mesmo. Poder feminino, né? Especialmente para de trás das câmeras e aqui participar hoje. Vamos falar então sobre mulheres, né? Vamos sobre lá. mulheres na Umbanda, eu acho que sobre magias femininas, sobre o significado disso tudo. E acho que para tentar entender um pouco. Sim, né, pai? Nessa última semana nós tivemos aí, né, a comemoração do Dia Internacional da Mulher, que é um dia sempre muito especial, mas também marcado, né, por uma história. E quando a gente traz ali também para o nosso contexto, né, de terreiro, né, a gente também é um dia onde nós podemos lembrar de toda a nossa ancestralidade, né? Então é um dia mais do que comemorativo, né? É um dia muito político, é um dia mesmo de poder, né? Da gente poder lembrar de tudo isso, e um dia de muito respeito e lembrar sempre, né, de igualdade entre mulheres, né, e entre todos. Eu acho muito isso, assim. Eu acho que se a gente começa a partir da nossa religião, começando com orixás, por exemplo, você não vê uma história de um orixá feminino sendo menor do que uma história de um orixá masculino, né? Elas são tão guerreiras, elas foram tão valentes, elas foram tão criadoras do mundo, né, da existência, ou de tudo que a gente tem para a gente chegar até aqui, como qualquer outro orixá masculino. Remete, eu acho que um pouco de diferença mais na Umbanda, quando você compara assim, o espírito, né, corporativo, ali, o espírito de Umbanda, ainda tem certas diferenças, mas eu acho que quando você pega sobre a história dos orixás ali, você não consegue ver diferença do que elas fizeram, né? De como elas fizeram, de como elas conquistaram, de como elas se tornaram orixá, do nada. Elas tiveram um passe muito grande, uma vivência muito grande, histórias maravilhosas, tanto que se tornaram esse orixá, tornaram essa magia, essa força, tudo mais. Uma potência, né, pai? Uma potência. Eu acho que isso deveria ser o nosso maior legado e nosso exemplo para a mulher, na verdade. Porque eu acho que a religião ainda ela é meio machista, né? Você vê poucas dirigentes femininas, por exemplo. As que são dirigentes mulheres, elas precisam sempre se impor 2 vezes mais do que um dirigente homem para impor um respeito que não deveria acontecer, né? Porque só pelo cargo ela deveria ter o mesmo respeito se os dois exercem o mesmo cargo. Se o cargo do pai é o mesmo da mãe, por que fazer essa diferenciação, né? Tipo, por que ela precisa falar mais alto? Ou por que ela precisa fazer 2 vezes mais para impor esse respeito, se a trajetória, o enredo dela chegar ali nesse cargo, nessa posição de mãe, foi tanto quanto do pai, né? Ou às vezes mais, né? Porque você entra num terreiro, vou falar do nosso terreiro, né? Que é o que a gente conhece mais. Você chega num terreiro, ainda a grande maioria de quem está cuidando da limpeza, na organização, são as mulheres, né? Tipo, eu acho que o nosso tem um pouco de homens ali que ajudam bastante, tá no meio a meio, mas a grande maioria que está ali dentro de uma cozinha é mulher. Ah, tem que limpar o terreiro, as mulheres. Ah, tem que não sei o que, as mulheres. Então, eu acho que começa a ter que mudar esses pontos de vista também. Isso vem da nossa educação, né? Então, eu acho que 8 de março não deveria existir. Que bom que existe, porque faz com que a gente veja a diferenciação que existe, mas não deveria existir justamente porque não deveria estar hoje com tanta diferença. Você vê um país aí que acho que 51% é de mulheres, elas ainda recebem menos, elas ainda trabalham mais, elas ainda precisam fazer 2 turnos, porque elas trabalham fora, chegam em casa, elas têm trabalho de casa para fazer, entre lavar roupa, cuidar de filho, botar o filho para dormir e tudo mais. Isso que a gente não está falando sobre mulheres negras, daí isso piora muito mais, né?
que às vezes precisa lutar pelo básico, né, pai? Pelo mínimo. Pelo mínimo, pelo mínimo. E essas histórias são enriquecedoras, né? Porque são histórias de superação. Eu acho que ser mulher hoje no nosso país é uma luta, né? Porque você pega um coletivo, você pode ser abusada, né? Você tem alguém passando a mão em você, tem alguém te encoxando sem querer, você chega no trabalho, você é assediada. Ou então, o chefe, por ser homem, ele pode te falar coisas que machucam, que ofendem. Aí você precisa trabalhar muito mais para provar uma competência que o homem acha que pode mostrar em pouco tempo. Então, eu acho que ser mulher no Brasil é realmente uma missão. E muitas vezes, né, pai, nós mulheres, né, nós precisamos ficar caladas, né, em situações assim. Porque se a gente fala, a gente pode correr o risco ainda de ser taxada como louca, né, de desequilibrada. Ah, tá fazendo isso porque tá na TPM. Ah, tá fazendo isso porque não dormiu bem. Então, assim, sempre quando a mulher ela levanta a voz, ela se posiciona, né, ela também sempre, em alguns momentos, tem que arcar com as consequências de tomar uma decisão. Não é simplesmente não, eu não quero. Não, eu não vou fazer. Não, eu não acho justo. Ah, mas por quê? Ah, mas por que isso? Né? Então é sempre, por que para o homem não é assim? O homem fala, não, eu não quero, ou não vou, tá tudo bem. Mas quando uma mulher levanta a voz e se posiciona, em alguns momentos é taxada, né? Não, eu acho que taxado ainda é o de menos. Porque eu acho que ainda a mulher corre um risco de uma agressão física. Então o homem, não adianta a gente dizer que não, mas o homem tem uma força maior física do que a mulher. Então, se tiver uma agressão física entre um homem e uma mulher, é muito provável que a mulher se machuque. Sim. Então, tem tudo isso também, né? Você ter que, parece que se esconder ou fingir que não é com você o tempo todo. E por isso que é muito importante essas atos de proteger a mulher, porque a gente pode levantar essas pautas, ter um momento para falar sobre isso, e justamente reforçar que não deve ser assim, questionar essas coisas, igual o pai comentou sobre a limpeza, né? Que às vezes é automático, porque é o que a gente está acostumado, é o que foi a nossa criação. Tem que limpar, já levanta, já vai lá e limpa, mas fala, não, o quê? Ou então o homem começar a falar assim, não, o que essa mulher lá eu posso fazer também? Então, é muito legal a gente ter essas datas, por isso que é muito importante a gente comemorar o Dia da Mulher, justamente para a gente colocar isso tudo em pauta, que muitas vezes acaba passando batido, com a oportunidade de falar, com a oportunidade de mostrar isso. Então, pelo Dia da Mulher, a gente pode trazer esses assuntos e justamente colocar as pessoas para questionar. Eu acho que essa é a importância, né? Essa é a importância. Mas vocês, quando conheceram a religião, o que vocês achavam de diferente para um homem e para uma mulher, por exemplo? Tirando o cargo, eu acho, porque né, tem muita casa, tem muita religião de matriz africanas ainda que tem cargos que são exclusivos de homem até hoje. Né? Mas isso vem de tradição, eu acho que não é pauta, né? Eu acho que são coisas que eu acredito, eu penso que as religiões precisam estar mudando constantemente, que você não pode ter uma religião engessada. Eu acho que ela precisa ir se moldando e se transformando conforme for passando todo o tempo, mas não é nossa pauta de hoje falar sobre tradições. Mas o que vocês acham? Quando vocês entraram, assim, tipo, qual a diferença? Sentiram alguma? Não? Eu acho que talvez a questão, por exemplo, do homem usar a calça e a mulher usar a saia. Sabe, eu confesso que eu achei um pouco, mas e se eu não quiser usar saia? Sabe, eu sou obrigada então a usar saia? Fiquei meio nesse contraponto, assim, de não entender muito bem. Mas hoje eu entendo melhor, mas naquele momento, quando eu entrei, foi um ponto assim, nossa, mas que diferente, sabe? Eu acho que faz sentido, na verdade, porque a gente tem mulheres que usam calça na nossa casa, mas por causa da sua sexualidade ou por não se sentir à vontade com saia. Mas poderia realmente ter esse questionamento que eu nunca parei para pensar, na verdade, né? Por que eu quero usar calça hoje, não quero usar saia, porque desse... Faz sentido, eu não tinha pensado nisso. E você, Cano? Então, como eu vim de cresci em outra religião que eu sentia que era muito machista,
E via muito mais isso do que eu vi na Umbanda, ter aquele tipo da mulher ser submissa ao homem, essas coisas assim. Na Umbanda eu achei um pouco mais flexível, mas eu também tive esse questionamento da Carol, porque no primeiro local, no primeiro projeto que eu participei, isso era uma coisa que falava muito pra mim. Você precisa pôr a saia, e eu ainda não tinha minha saia, que na época eu não tinha achado, uma coisa assim. E eles falavam, não, mas você precisa da saia. E daí um dia eu falei, mas por quê? Eu estou fazendo o mesmo trabalho de todo mundo aqui, sem a saia. Que diferença faz a saia? Eu não estou usando nenhuma roupa transparente, não estou usando nada muito justo, não está tendo vaidade. Mas a resposta que eu tive na época foi, você precisa pôr, porque é assim que funciona, mulher tem que pôr saia. E daí eu coloquei a saia e não questionei mais. Mas essa questão da saia foi uma que me pegou na época também. Mas só que ainda assim eu acabei não achando algo machista, apesar de ser, né? Mas eu não achei dessa forma porque eu vinha de uma outra religião que eram muito mais coisas, sabe? Mas a mesma coisa que a Carol, foi a questão da saia, foi o primeiro questionamento que eu tive. E como é engraçado, né? Porque, por exemplo, eu nunca pensei nisso. São 30 anos de macumba, eu nunca tinha pensado nisso. Para ver como vem, eu acho que da criação. Não justifica, né? Não pode justificar, mas por eu não usar saia, então era mais fácil, mais cômodo também não pensar sobre isso. Né? E aí você vai levando, né? Você aprende na sua casa, você abre a sua casa, você vai levando as tradições e vão indo, que era o que a gente estava falando de tradições. Mas é uma coisa que faz muito sentido, sim. Eu acho ainda, a gente até estava falando antes da gravação, mas eu acho que a Umbanda ainda ela carrega um pouco de ser uma religião também um pouco machista. De modo geral, acho que todas as religiões ela traz um pouco disso. E eu acho que não é das religiões, né? Eu acho que vem da criação e as pessoas vão fazendo as religiões já com isso entubado, né? Incluído ali. Então você vai dentro de uma religião evangélica, por exemplo, está na Bíblia, né? Que a mulher tem que obedecer, que a mulher tem que ser submissa. Se a gente for pensar as próprias leis, até um tempo atrás, dentro da religião católica agora, se a mulher não fosse virgem, o homem poderia cancelar o casamento no dia seguinte, tipo, isso, imagina, agora, isso foi recente, essa Só virgens que usavam véu. Então, são coisas que não condiz mais com a realidade de hoje, do século que a gente está, do ano que a gente está, ou das mulheres realmente cobrando os seus devidos lugares, já que ocupam, né? Então, porque os lugares elas ocupam os lugares de destaque, ocupam de guerreiras, mas para ocupar, elas não conseguem ter os benefícios dos lugares que exercem, muitas vezes, né? Porque elas estão lá, estão tendo que trabalhar para manter aquele espaço que elas conquistaram, mas os benefícios não são iguais ainda para as mulheres e para os homens. Eles pensam muito dessa forma, na verdade. E muitas vezes essas mulheres que estão nessas posições de liderança, digamos assim, às vezes acabam sendo descredibilizadas, sabe? Mas será que ela vai conseguir fazer tal coisa? Então também tem muito disso, né? Tanto eu acho que no terreiro, que é um local onde existem muitas pessoas, como também empresas, né, locais. Eu acho que sempre quando a mulher ocupa um papel de liderança, né, pode ocorrer sim dela ser questionada por suas escolhas. Eu acho isso. E voltar da religião. O que vocês acham que a religião tem de diferente em relação ao cuidado com a mulher, ou vocês acham que não tem? Eu acho que tem. Eu acho que tem muito cuidado, porque eu acho que quando nós somos colocadas, vamos dar um exemplo assim, aqui no nosso terreiro, quando nós mulheres somos chamadas para participar dos trabalhos de meio, onde nós trazemos energias femininas para aquele trabalho ali. Eu acho que isso é de grande valia, porque mostra o poder feminino que a mulher tem também. Exemplo, as malandras, né? É mais popular o seu Zé, né? Na malandragem.
né? Mas a gente sabe o quanto Dona Navalha, Dona do Cais, né? E tantas outras malandras trazem histórias de muita força, de muita potência, e não somente histórias de amor, né? De sedução, né? Então eu acho que isso é uma potência que nós temos aqui dentro da nossa religião, de valorizar o feminino. Eu penso dessa forma também. Por exemplo, quando chamam a gente para o trabalho de meio para incorporar na rua, por exemplo, ou então quando alguma pessoa está com alguma dificuldade na vida dela e ela, mesmo sendo um homem, e vem para o terreiro para ter ajuda e conversa com uma pombagira, conversa com uma malandra mesmo, com uma cabocla, porque naquele momento ele está precisando daquela energia e é uma energia feminina. Ou então até mesmo homens que têm como mãe de cabeça, uma frente, um orixá feminino. Então eu acho que as mulheres trazem muito isso, ajudam muito nesse equilíbrio para dar força pra gente, que às vezes não é a mesma força que algo masculino daria, sabe? Então eu acho isso muito legal, assim, muito interessante, muito bonito de ver acontecer. E eu acho, pai, que as histórias, né, que na nossa religião tem histórias de pretas velhas, histórias de malandras, histórias de caboclas, elas são voltadas com muita potência, com muita energia e com muita vitalidade, né? Então eu acho que a nossa religião, ela é uma religião que nós precisamos de força, né? No dia a dia, porque também não é fácil. Ser mulher e ainda ser macumbeira já é um combo aí, né? Então isso não é fácil. Então quando nós olhamos para trás e vemos o quanto a nossa religião respeita e empodera essas entidades, né? Isso a gente pode trazer para o dia de hoje também. Na verdade, eu acho que serve como um exemplo, né? Eu acho que serve como um apoio, porque você muitas vezes sofrer muita coisa que sofre no mundo lá fora, e você entra num terreiro e encontra um espírito feminino, vou usar um termo atual que a gente fala de empoderamento, você encontra um espírito empoderado, te enche de esperança, né? Te enche de... vou pegar o exemplo que você estava falando dos malandros ali, por exemplo, do seu Zé. Não existe seu Zé sem Dona Navalha, né? Então, muito isso, assim. Então, o seu Zé era famoso? É um espírito que todo mundo ama, é um espírito que todo mundo conhece, é um espírito que, mesmo quem não é da religião, tem uma admiração, é popular. Mas hoje em dia a Dona Navalha foi também conquistando o espaço dela. Então você vai ver, tipo, eu vou falar de carnaval, que é o que a gente viu agora. Você vai ver uma homenagem ao seu Zé? Não tem. Se não for com a Dona Navalha junto, não vai ter um enredo se não tiver elas. Mas é uma coisa que ela também precisou conquistar, mesmo em outro plano. Então eu acho que essa luta também parece que é sempre, né? Desde sempre para sempre, mas eu acho que na religião a gente acaba encontrando histórias que acabam inspirando mulheres a serem mais corajosas, a pôr para fora o que sente, aceitar o que sente, porque tem muitas mulheres que sentem coisas que não aceitam, porque a vida inteira entenderam aquilo como um pecado, entenderam aquilo como errado. Isso eu acho que faz com que as coisas vão mudando. Sim. E a gente aí já partindo para o nosso final também, né? Eu queria trazer aqui para vocês que nessa semana, né, lá na nossa página do Instagram, nós fizemos um post informativo sobre algumas leis que asseguram os direitos das mulheres. Então eu vou trazer aqui para vocês também, se vocês tiverem algum comentário. Eu acho que uma das primeiras leis, eu acho que é a lei mais famosa, que é a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, eu acho que muitas pessoas conhecem, né? Temos também a Lei 12.650, que é a Lei Joana Maranhão, a Lei 13.642, que é a Lei Lola, a Lei 12.737, que é a Lei Carolina Dickmann, e a Lei 12.845, que é a Lei do Minuto Seguinte. E para finalizar, a Lei 13.104, que é a Lei do Feminicídio. Não finalizou ainda, tem mais uma aqui. Lei 13.718, que é a Lei da Importunação Sexual.
a Lei 14.737, que é a lei do acompanhante. Então, são várias leis que nós temos que garantem o direito, né? E também existe uma central, onde todas as mulheres que se sentem inseguras, que estão passando por algum momento de dificuldade, né? Que é uma central mesmo de combate à violência, tanto física, psicológica, financeira. Então, se você se sente, né? Você é mulher que está nos escutando, nos assistindo, precisa de algum suporte, ligue 180. Então, é importante, né, pai, a gente trazer esse contexto também, né, para que as mulheres elas tenham acesso a essa informação também. Isso aí. E pai, para a gente finalizar, existe alguma frase, alguma mensagem que o pai gostaria, uma mensagem de carinho, de afeto para as mulheres que estão nos assistindo? Na verdade, eu acho que mulher, para mim, eu tenho como uma dádiva, né? Eu vim de uma família de mulheres, né? Eu tive pouco contato masculino, né? De pai, como muitos no nosso país, porque se você quiser ver uma margem que as mulheres são bem maiores, o índice é onde que a mãe cria mais os filhos sem os pais, né? Esse índice elas disparam com certeza. Então eu faço parte também desses lares onde que a mãe, as irmãs mais velhas eram quem comandavam e tudo mais. Então eu acho que mulher é uma dádiva, mulher é uma luz. Não é à toa que o nosso Criador fez vocês responsáveis por gerar a gente. Eu acho que eu, como homem, e outros tantos por aí, não teríamos essa capacidade, não teríamos essa coragem, não teríamos essa força que vocês têm de permitir que outro ser venha de dentro de vocês para esse mundo. Então, honrem nisso, acreditem na força de vocês, acreditem no entusiasmo de vocês, na fé de vocês. As divindades estão sempre por aí para ajudar, mas antes de qualquer coisa, a força maior é de vocês mesmos serem mulheres, né? Então, vocês se encontrem dentro dessas poucas leis que foram criadas, mas muito mais na coragem que vocês têm de conquistar realmente o lugar que vocês merecem por direito de humano, por direito de gente, de tudo, de história, que já foi do conhecimento. Saravá para vocês. Saravá, obrigada pessoal. Guerreiro sempre, guerreiro de Ogum.